continuar com a nossa aulinha? Então, vamos trabalhar nessa segunda parte os cabelos, que vai vir em dois formatos, um rabo de cavalo e Maria Chiquinha. Também vamos trabalhar os pompom das nossas bonequinhas. O vestidinho que tá vindo com dois modelinhos, é o mesmo vestido, mudando apenas os acessórios e os sapatinhos. Agora, vamos iniciar o cabelo da nossa boneca. Eu vou iniciar primeiro pela touca e depois eu venho com os coques, tá? Então, eu vou iniciar aqui com essa touquinha. Vou usar o fio preto. Iniciando aqui com um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperto bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar minha carreira 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. No caso, 2 pontos baixos para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 aumentos e essa carreira ficou com 12 pontos. Agora, eu vou iniciar a carreira 3 e na carreira 3 eu vou trabalhar primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um aumento. Vou seguir essa carreira trabalhando um ponto e um aumento, vai ser 6 repetições, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 4, trabalhando 2 pontos e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Então, vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 5, trabalhando 3 pontos. E um aumento. Novamente, 3 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo, 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Então, vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 6, trabalhando 4 pontos. E um aumento. Quatro pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 7. Trabalhando 5 pontos. E um aumento. Novamente, 5 pontos. E um aumento.
Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 8. E nessa carreira eu vou trabalhar 6 pontos. E um aumento. 6 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 9, trabalhando 7 pontos. E um aumento. 7 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 10. E a partir da carreira 10, eu vou fazer uma sequência de 8 carreiras, cada uma com 54 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 10 até a carreira de número 17 e volto para continuar. Finalizei aqui a minha sequência, vou iniciar agora a franja da nossa boneca, vou prender aqui com ponto baixíssimo e vou subir 10 correntes. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntes. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. E vou iniciar com um ponto baixo na corrente seguinte, 2. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos baixos. Vou dar uma laçada e vou iniciar uma sequência de 7 meio ponto. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 meio ponto. No ponto seguinte, vou prender com ponto baixíssimo e vou iniciar uma sequência de 18 correntes. Vou fazer aqui essas 18 correntes e já volto. Concluí aqui as 18, vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. Vou fazer 1 e 2 pontos baixos, vou dar uma laçada e vou iniciar uma sequência de 15 meio ponto alto. Então, vou fazer aqui esses 15 meio ponto alto e já volto. Concluí aqui, vou prender aqui no mesmo espaço onde eu prendi, com ponto baixíssimo. E vou cortar o fio com espaço que dê para costurar a touquinha. E ficou pronta, deixa eu tirar esse fio aqui, a primeira parte do cabelo da nossa boneca. Touquinha pronta, já encaixei ela aqui na cabeça da nossa boneca. Quando você for encaixar, você vai medir aqui, ó, a orelhinha e na orelhinha. Que a gente vai fazer para colar
esse espaçozinho. Então, você tem que colocar aqui, aí coloca os alfinetes pra segurar, pra na hora de costura não rodar e ficar passando. Então, agora eu vou fazer a costura com vocês. Vou introduzir a agulha aqui no ponto, vou pular um ponto e no ponto seguinte saio com o fio. Vou voltar aqui no ponto que pulei, vou pular esse ponto que saí com o fio e no próximo eu saio com a agulha. Volto no ponto que pulei, no que saí com a agulha eu pulo e no próximo eu saio. Novamente. E assim vou contornando toda a minha peça até chegar aqui no início novamente. Então, eu vou concluir essa costura, sempre pulando um ponto, no ponto seguinte saio com a agulha, volto para o ponto que pulei, e assim vou fazendo todo o meu contorno. Então, eu vou concluir aqui e já volto. Concluí toda a costura da touquinha, agora eu vou colar a franja. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Vou utilizar cola de silicone líquida. Lembrando que a lista de material fica aqui embaixo na descrição do vídeo, por completo. Vou passar a cola. Vou colocar aqui o alfinete para segurar, para não soltar na hora que estiver colando. E ficou pronto a primeira parte do cabelinho já com a costura. Então, vamos trabalhar agora o coque da bonequinha. Vocês podem trabalhar para fazer um rabo de cavalo, ou para trabalhar com ele assim de ladinho, ou 2 para fazer tipo Maria Chiquinha. Então, essa bonequinha eu vou fazer Maria Chiquinha. Todos os coques é feito do mesmo jeito. Então, aqui, eu já trabalhei 41 correntinha. Vou pular a primeira e a partir da segunda eu vou iniciar uma sequência de 37 aumentos de ponto baixo. Então, vou fazer aqui esses 37 aumentos de ponto baixo e já volto. Finalizei aqui os 37 aumentos. Agora, eu vou finalizar esse cacho com 3 pontos baixos, um para cada correntinha. E finalizei o primeiro cacho. Vou repetir esse processo por 6 vezes, mas não vou cortar o fio. Aqui mesmo, eu já vou iniciar as 41 correntinha. Vou fazer aqui essas 41 e já volto. Concluí aqui as 41 correntes, vou pular a primeira e a partir da segunda eu começo a trabalhar. E vou repetir tudo que eu fiz no primeiro cacho, nesse segundo cacho aqui, trabalhando 37 aumentos de ponto baixo. Então, vou fazer aqui esses 37 aumentos e já volto. Finalizei aqui os meus aumentos. E agora, eu vou finalizar o meu cacho com 3 pontos baixos. E finalizei mais um cacho.
Vou iniciar o meu terceiro, também trabalhando 41 correntinha, e vou repetir o mesmo processo que eu fiz no primeiro e no segundo cacho, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Vou repetir esse processo por 6 vezes e já volto. Finalizei aqui os cachos. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui em cima para poder costurar. Vou trabalhar uma corrente. Em cima do ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo e na correntinha, ó, um ponto baixo. Próximo fio, um ponto baixo e na correntinha, um ponto baixo. E assim, vou trabalhar por toda a carreirinha. Eu tenho aqui 6 cachos, então, vou fazer 12 pontos baixos. É 2 pontos baixos para cada cacho. Vou finalizar essa carreira aqui com vocês. É bem simplesinho de fazer, mas faz toda a diferença esse acabamento. Então, finalizei aqui, vou cortar o fio com espaço que dê pra mim costurar o cacho e na cabeça. Vou prender aqui. Vou passar a agulha. E agora, eu vou enrolar esse cacho. Então, eu vou enrolar aqui, ó, com o lado que tá certo pra frente. E agora, eu vou começar a costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, no último ponto, passo por todos e saio no meio. Do meio, eu venho pro próximo ponto. Esse aqui é o primeiro, eu vou pro segundo. Vou pro próximo ponto e vou até o meio. Do meio, eu já venho para o outro ponto. E assim, vou contornando toda a peça até chegar no final. Cheguei aqui no início. Não precisa prender o fio, porque a gente vai usar esse mesmo fio pra costurar na cabeça. Então, é só quando finalizar, ó, pegar os cachozinhos, enrolar um a um, para os cachos ficar bem bonitinho. E agora, tá pronto pra costura. E finalizamos o coque da nossa bonequinha. Vou iniciar agora a xuxa de cabelo. Tô usando aqui a linha Amigurumi, continuo com a agulha 3 e trabalhei aqui 10 correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, na primeira. E prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente e aqui no mesmo espaço onde eu prendi com ponto baixíssimo, vou trabalhar um aumento de ponto baixo, que é 2 pontos baixos no mesmo espaço. Na corrente seguinte, um aumento. Na próxima, um aumento. E assim, vou trabalhar por toda a carreirinha, um aumento para cada ponto de base. Vou trabalhar aqui um total de 10 aumentos. E essa carreira vai ficar com 20 pontos. Então, vou concluir e já volto.
Concluí aqui a minha carreira, trabalhei 10 aumentos, a carreira ficou com 20 pontos. Vou vir aqui no primeiro ponto, prendo com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes para dar a altura do ponto alto, vou dar uma laçada e no mesmo espaço, vou trabalhar 2 pontos altos, formando aqui um aumento triplo, contando com as 3 correntes. Vou dar outra laçada no ponto seguinte novamente. Vou trabalhar agora 3 pontos altos. No caso, um aumento triplo. Próximo, 3 pontos altos no mesmo espaço. E assim vou contornar toda a minha peça trabalhando um aumento triplo para cada ponto de base. Então, aqui eu vou fazer 20 aumentos triplo e essa carreira vai ficar com 60 pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, agora eu vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, corto o fio. Vou esconder esse fio aqui por trás dos pontos para finalizar. E ficou pronta a xuxinha da nossa bonequinha. Na hora de costurar o cabelinho da nossa boneca, você pode deixar nesse formato, trabalhando só com um coque. Pode fazer esse formato aqui, trabalhando um coque também e costurando na parte de trás. Ou a Maria Chiquinha que eu vou fazer nessa bonequinha aqui. Então, antes de iniciar a costura, eu vou passar aqui, ó, o fio aqui no meio. Olha o lado avesso, que ele tem que encaixar assim. Vou puxar bem para não atrapalhar na hora da costura. Depois a gente coloca mais para perto. Vou vir aqui, ó. Eu contei aqui 1, 2, 3 carreiras. Entre a terceira e a quarta eu vou fazer a costura. Então, quando eu fizer essa contagem, eu vou marcar aqui, ó, para colocar o coque. Então, eu marquei aqui. Vou vir aqui, passar o fio aqui, ó. Vou fazer antes pra ficar certinho. É isso mesmo. Vou passar a agulha aqui, ó. E vou vir um ponto no cacho aqui, no coquezinho. Então, eu entrei aqui e saí aqui. Agora, eu vou entrar aqui onde eu saí e vou pro próximo ponto. E venho pro próximo ponto também aqui no coque. Agora, eu venho aqui onde eu saí e entro no próximo. Agora, eu vou descer, então, vou entrar aqui onde eu saí, vou pro próximo. E venho aqui também. Novamente. E aqui.
Agora, eu vou começar a trabalhar assim novamente. Sempre voltando no ponto que saiu e indo pro ponto seguinte, ó. Nesse último aqui, eu já vou fazer agora pra cortar o fio. Passo por dentro da cabeça. Pra cortar o fio. Aí, agora é só baixar aqui o pomponzinho. E ficou pronto a costura e o cabelinho da nossa boneca. Depois é só enrolar os fiozinhos pra deixar bem certinho. Agora, vamos iniciar o vestido da nossa boneca. Tô utilizando aqui a linha Amigurumi e a agulha 3. Vou deixar a numeração da cor aqui embaixo na descrição do vídeo. E para iniciar o vestidinho, eu trabalhei aqui 31 correntinhas. Agora, eu vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. E vou começar com 4 pontos baixos. Aqui eu já tenho 2... 3 e 4. Agora, eu vou fazer um aumento triplo. Então, vou vir aqui na corrente seguinte e trabalhar 3 pontos baixos na mesma corrente. Vou repetir 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E novamente o aumento triplo. 3 pontos baixos no mesmo ponto, na mesma corrente. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento triplo. E 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Novamente, um aumento triplo. E vou finalizar a carreira com 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E essa carreira ficou com 38 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou iniciar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
e 5. Um aumento triplo. Agora, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um aumento triplo. E agora, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Vou fazer aqui esses 12 pontos e já volto. Concluí aqui os 12, agora eu vou fazer um aumento triplo. Seis pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento triplo. E vou finalizar minha carreira com 5 pontos. E essa carreira ficou com 46 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira, vou fazer uma corrente, vou virar meu trabalho para iniciar a carreira 3. Na carreira 3, eu já vou começar a trabalhar a cava. Então, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar aqui 7 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 pontos. O 7º ponto ficou aqui, ó, no meio do aumento triplo. Então, eu vou trabalhar aqui 5 correntes. E vou vir aqui, ó, no meio do aumento triplo. E vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui, eu pulei 8 pontos. E no de número 9, eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer 16 pontos, contando com esse primeiro que eu fiz. Vou trabalhar aqui esses 16 e já volto. Concluí aqui os 16 pontos. Vou fazer agora 5 correntes. Vou pular 8 pontos no de número 9, que é o ponto do meio do aumento triplo. Eu começo a trabalhar novamente. E vou finalizar a carreira com 7 pontos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho para iniciar a carreira 4. Na carreira 4, eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, então, vai ser 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fazer 16 pontos baixos. Vou trabalhar aqui esses 16 e já volto. Trabalhei aqui os 16 pontos, agora eu vou fazer 5 pontos baixos, um para cada corrente. 1, 2, 3, 4 e 5. E finalizar a carreira com 7 pontos. E essa carreira vai ficar com 40 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou iniciar agora a carreira 5. Na carreira 5,
eu vou trabalhar 40 pontos baixos. Então, vou fazer aqui essa carreira e já concluí aqui a minha carreira. Agora, eu vou fazer o acabamento antes de continuar com a carreira aqui embaixo. Então, vou fazer uma corrente. E aqui, ó, no primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo. Na próxima carreira, um ponto baixo. Já tenho 2, 3 e 4. É um ponto baixo para cada carreira. Vou fazer 2 correntes. E aqui, ó, na correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a cava já do botão. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma corrente em cima desse ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Novamente, uma corrente. Em cima aqui, ó, da corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente na próxima, um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um ponto baixíssimo. E assim vou contornando até chegar aqui no início para trabalhar a outra cava. Então, eu vou fazer essa sequência aqui de uma corrente e um ponto baixíssimo para cada ponto e já volto. Concluí aqui a minha carreira, fiz todo o acabamento. Agora, eu vou fazer uma corrente e aqui no mesmo espaço, vou trabalhar um ponto baixo. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu corto o fio para trocar de cor. Agora, eu vou mudar de cor, já dei um nozinho aqui no fio. Vou vir aqui, ó, em cima desse ponto aqui, desse ponto baixo, que é o ponto do acabamento, e trabalho um ponto baixo. Em cima do ponto baixo que eu fiz esse, um ponto baixo, já tenho 2, e assim vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui nessa carreira, vou trabalhar 42 pontos baixos, porque aumentou um ponto aqui, por conta do acabamento, e um ponto aqui, por causa do acabamento. Então, eu vou concluir aqui esses 42 pontos e já volto. Concluí aqui os 42 pontos. Agora, eu vou pegar aqui no primeiro ponto e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Vou dar uma laçada e aqui no mesmo espaço vou trabalhar um ponto alto, formando aqui um aumento de ponto alto. Vou dar uma laçada no ponto seguinte e trabalhar novamente um aumento de ponto alto. São 2 pontos altos no mesmo espaço. Próximo ponto, um aumento de ponto alto. E assim vou trabalhar por toda a minha carreirinha, fazendo 42 aumentos de ponto alto. E essa carreira vai ficar com 84 pontos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 8. Vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou subir mais 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Vou dar uma laçada e no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, contando com as correntinhas. Então, uma laçada no ponto seguinte, um ponto alto. Uma laçada no ponto seguinte, um ponto alto. E assim vou trabalhar até finalizar a carreira, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. A nossa base tem 84 pontos, então, nessa carreira, eu vou fazer 84 pontos alto. Então, vou concluir aqui e já volto.
Concluí a minha carreira, vou prender aqui com um ponto baixíssimo e vou iniciar o acabamento. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, no ponto seguinte, vou prender com ponto baixíssimo, uma corrente, no ponto seguinte, prendo com ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto seguinte, ponto baixíssimo. E assim, vou contornar toda a minha peça, igual eu fiz aqui, ó. Vou contornar aqui. E já volto com o vestidinho já prontinho. Finalizei o meu acabamento. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar essa linha aqui, ó, que eu finalizei toda. Vou vir aqui, ó, atrás do primeiro ponto baixíssimo. Volto aqui no meio do último ponto baixíssimo. E venho aqui pra trás. Aqui atrás eu vou prender, dar um nozinho. E vou esconder o fio aqui por trás dos pontos. E ficou pronto o vestidinho. O botão que eu tô usando é esse pequenininho aqui, ó. Coloquei esse amarelinho porque eu tô sem nenhum verde e sem nenhum rosa, mas eu vou tirar quando eu comprar agora. Só botei pra mostrar o tamanho pra vocês, ó, e ele encaixa bem certinho. Agora eu vou fazer um lacinho nesse vestidinho aqui, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu trabalhei aqui 30 correntinhas. Vou vir entre as carreiras 5 e 6, para deixar o lacinho mais ou menos aqui na lateral. Vou passar aqui, ó, de um lado pro outro, puxo o fio e trabalho um ponto baixíssimo. Eu entrei nesse ponto e saí nesse aqui, então, vou voltar no ponto que eu saí e vou no ponto seguinte para puxar o fio e trabalhar meu ponto baixíssimo. Volto aqui, vou pro ponto da frente, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. E assim vou contornar toda a minha peça até chegar novamente no início, pra gente continuar. Então, vou fazer esse acabamento, trabalhando, contornando toda a peça com ponto baixíssimo, até aqui e já volto. Concluí aqui o contorno da minha peça. Agora, eu vou trabalhar 30 correntinhas para finalizar. Vou fazer aqui essas 30 correntes e já volto. Concluí a correntinha, já cortei o fio, agora é só dar um lacinho. E ficou pronto o vestidinho da nossa boneca. Se vocês quiserem trabalhar esse lacinho aqui, eu vou fazer ele agora pra vocês. Pra fazer esse lacinho, eu vou fazer um anel mágico. Vou subir 3 correntes, contando com essa primeira aqui. Vou dar uma laçada e trabalhar 2 pontos altos dentro desse leque. Agora, 3 correntes. Vou vir aqui dentro do leque e faço um ponto baixo. 3 correntes. Dou uma laçada e trabalho mais 2 pontos altos. 3 correntes e prendo com ponto baixo dentro do leque.
Aqui eu puxo o fio, aperta bem. Vou cortar aqui um fio com espaço para costura e para fazer o meio do laço. Então, prendo aqui. E com esse fio aqui, vou passar aqui no meio. Para fazer o miolinho do meio do laço. Não precisa passar muitas vezes, só que uma quantidade que dê um formato legal. Então, aqui eu finalizei, vou dar um nozinho aqui atrás. E ficou pronto o nosso lacinho. Depois é só costurar na roupinha da boneca. Vamos trabalhar agora o sapatinho da nossa boneca. Vou continuar com a linha amigurumi e a agulha 3. Então, aqui eu vou iniciar trabalhando aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pula a primeira e começa a trabalhar a partir da segunda. E vou fazer aqui 3 pontos baixos. Agora, nessa última correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. No caso, um aumento triplo. Vou trabalhar o lado de cada correntinha e vou fazer 2 pontos baixos, um para cada corrente. 1 e 2. Na minha última corrente, onde eu fiz o primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento duplo, que é 2 pontos baixos no mesmo espaço. E concluí a minha carreira 1, que ficou com 10 pontos baixos. Agora, eu vou marcar o início da carreira 2. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento. Dois pontos baixos, um para cada ponto. Nessa curvinha aqui, eu vou fazer 3 aumentos, um para cada ponto. Então, tem 1, 2 e 3. E vou fazer agora 2 pontos baixos, um para cada ponto. E nesses 2 últimos pontos, um aumento para cada um. Então, 1 e 2. E essa carreira ficou com 16 pontos baixos. Vou iniciar agora a carreira 3. E na carreira 3 eu vou trabalhar um ponto. E no ponto seguinte, um aumento. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E vou fazer uma sequência nessa curvinha aqui de um aumento. E um ponto. Por 3 vezes. Um aumento. E um ponto. Um aumento. E um ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. E nesses 4 últimos pontos, um aumento. E um ponto. Um aumento. E um ponto. E essa carreira ficou com 22 pontos baixos. Vou iniciar agora a carreira 4.
E na carreira 4, eu vou trabalhar na alcinha de trás 22 pontos baixos. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 5, e a partir da carreira 5 eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 22 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 5 até a carreira 6 e já volto. Concluí a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira 7, trabalhando 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer 5 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar a alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas e completo meu ponto baixo. Próximo ponto, alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas e faço o ponto baixo. Já tenho 2, 3, 4 e 5. 5 diminuições. Agora, eu vou finalizar a carreira com 6 pontos baixos. 4, 5 e 6. Vou cortar o fio, não precisa ser muito grande. Puxo aquele todo. E com a ajuda da agulha, eu vou finalizar o nosso sapatinho. Pulo um ponto, no ponto seguinte, saio com o fio de trás pra frente. Volto aqui no meio do último ponto, passo aqui no meio dele, ó. Passo o fio para trás pelo ponto que pulei. E aqui atrás é só prender o fio. Vou passar ele aqui por trás de alguns pontos. E ficou pronta a primeira parte do sapatinho. Agora, vou fazer o acabamento com vocês. Vou utilizar o verde para fazer o acabamento. Vou vir aqui no ponto que eu fiz e prender aqui com ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma corrente e no ponto seguinte um ponto baixíssimo. Uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E assim, vou contornar toda a peça até finalizar. Então, eu vou concluir aqui e volto para finalizar com vocês. Concluí aqui meu acabamento. Vou cortar o fio. Vou puxar ele todo. Vou passar ele aqui. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, passo o fio por baixo dele. Volto aqui no meio do último ponto baixíssimo e já vou passando ele aqui pra trás. Puxo. E aqui atrás, eu vou prender. E depois, vou passar por trás dos pontos pra cortar o fio. Agora, vamos fazer o acabamento aqui da barrinha. Vou dar um nozinho. E vou vir aqui, você em qualquer parte, e prender com ponto baixíssimo.
Nesse aqui, a gente não vai precisar fazer correntinha, tá? Vai direto. Então, ponto seguinte, um ponto baixíssimo, ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E assim, vou contornar toda a minha peça. Vou arrematar o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa basezinha aqui. Então, eu vou concluir esse sapatinho e volto com ele já pronto. Finalizei o acabamento, já arrematei o fio e ficou pronto os sapatinhos da nossa boneca. Finalizamos as nossas bonequinhas, olha como ficou linda. Então, essa daqui é a Lorena, que tá com esse cabelo muito fashion, Maria Chiquinha, olha como ela ficou linda. Essa daqui é a Lalinha, olha como ela ficou fofa, bem delicada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. E se quiser apoiar ainda mais o nosso canal, é só vir aqui embaixo no vídeo e se tornar membro do clubinho Artes em Linha, que tem a receita da boneca turca lá já disponível para você. Então, clica, seja membro e vem se tornar membro do clubinho Artes em Linha. E até a próxima aula!